baixar um pouco aqui. Essa minha câmera desse meu notebook, acho que ela fica tão clara. Assim, a imagem muito branca, Ah, sabe? agora ficou boa a imagem. Melhorou? Melhorou. Deixa eu... É, eu baixei um pouquinho a cortina aqui. Nem luz eu tô. Você tá me ouvindo bem? Tô? Uhum. Maravilha. Então vamos lá. Bora. Começar a gravação da jornada da mentoria do Alto Sucesso da Camila. Ela vai ter oportunidade aqui de se apresentar. E o melhor de tudo de gravar essa jornada com os mentorandos é que a gente grava com a tríade do sucesso, que é verdade, diálogo e respeito. Então, é um bate-papo, é uma troca pelo contexto da jornada. Então, Cá, seja bem-vinda e pode se Obrigada. apresentar para as pessoas que de alguma forma serão impactadas por esse conteúdo aqui. Perfeito. Então vamos lá. Me chamo Camila Crot Costa. Sou, estou vivendo em São Paulo há 16 anos e meio. Ontem veio até essa a clareza de tempo, né? Como o Legal. tempo realmente no nosso mundo material a gente conta ele, mas ao mesmo tempo a gente não mensura às vezes, né? Verdade. E nessa jornada da Camila, de uma gaúcha que veio parar em São Paulo, no interior de São Paulo, lá em 2009, e viveu muitas histórias, muitos altos e baixos. Chegar aqui na mentoria do Auto Sucesso com o Léo foi um grande presente. Nessa jornada aí de redescoberta, né, dos nossos, das nossas verdades, do nosso potencial. E é isso, agora como mentora, como uma ex-gestora e agora também uma mentora, uma terapeuta holística, dentro da minha transição de carreira que eu fiz há praticamente três anos e pouco atrás. Todo esse processo vivenciado tem me transformado muito. E acho que hoje, depois da mentoria, eu percebo muito que veio uma clareza, e essa clareza ela não é muito racional, né, Léo? E eu acho que isso eu devo muito a a esse plus que tem dentro da mentoria, que é uma condução que ela não é a nível somente da razão, né? Ela vem muito do lado do que está por detrás de tudo isso, né? Que é essa linha espiritual, que é essa linha que nos conecta com algo superior e nos mostra muito o que realmente a gente veio fazer aqui. Muito bom. Maravilha, Cá. Então, é, é aquela história, né? O autossucesso não é linear. Hum. Mas aqui na jornada, para a gente gravar, a gente vai gravar de forma linear. Vamos embora, faz parte. Então a gente vai fazer uma linha do tempo, tá? Uhum. E aí para identificar um pouquinho de como eram as coisas e como foi sendo a jornada, tá? Perfeito. Então como era a sua vida antes da mentoria do Alto Sucesso? Quais problemas que você tinha, algo nesse sentido e que você Uhum. recorde? Acho que principalmente a questão da gente buscar, por mais que a gente acha que, que a gente está soltando e que a gente está entregando e que a gente está conseguindo permitir que as coisas aconteçam no fluir, né? Antes da mentoria, talvez eu ficava muito ah, na defensiva, no controle, no, numa posição de quem finge não estar, mas está no controle. E, e isso bloqueia a vida, né? Porque você impede muitas vezes, por tentar controlar tudo e todos que envolvem essa situação, impede que a vida flua, ela tenha, faça o movimento que precisa ser feito, né? Que a gente fica na resistência. Eu acho que principalmente o principal ponto era esse. Entendi. E desse contexto, quais problemas efetivamente você sentia que acontecia? Porque quando a gente quer controlar e a gente, já que a gente, dentro da mentoria, a gente começa a descobrir que a gente não tem controle de nada, né?
o que isso se refletia na sua vida no dia a dia, tanto profissional, o que vier, o que você verdadeiramente estava vivendo naquele contexto. Principalmente, acho que as travas, né? Questão de relacionamento, por esse histórico, né, de relacionamento já sempre foi uma grande barreira na minha vida, inclusive a parte de relacionamento de relacionamento conjugal sempre afetou muito o meu lado profissional. Então, de alguma forma, eu tinha colocado uma grande barreira ali, né, um grande muro, que me impedia de fluir nesse lado, e automaticamente também eu tinha minhas inconstâncias no trabalho, né? Então, tem um momento que você está produzindo, você está gerando recurso, enfim, você atrai aquilo para você, só que não tinha uma fluidez, uma sequência, né? Aquilo era muito altos e baixos. E eu percebi que através desse movimento da gente permitindo as coisas serem como elas precisam ser, e a gente baixando um pouquinho a guarda, as coisas começam a ganhar um outro fluxo, né? Perfeito. E, Cá, os meus mentorandos têm algumas características em comum. Geralmente são pessoas de muito talento, né, algo já nato, mas que são eternos insatisfeitos. Então buscam certificações, qualificações e tudo que for para se lapidar. Só que isso, por incrível que pareça, né, alguém que pode estar vendo fala, nossa, isso é maravilhoso, sim, né? Porém, às vezes a régua fica muito alta, né? E essa régua alta causa muito sofrimento, né? Então, nesse contexto que você trouxe, lembrando de mais alguma coisa, fique à vontade, porque aqui é a sua jornada da mentoria do autossucesso, né? Eu gravei esses dias com uma outra mentoranda que eu falei assim, ó, dane-se o que os outros vão pensar, fale a verdade, porque a verdade conecta, né? Então, dentro desse sentido, quando você estava passando lá no começo, antes da mentoria, como você se sentia sendo uma pessoa extremamente capaz, né? E primeiro, isso que eu te falei, faz sentido você é essa pessoa? Com certeza, 100%. Fui essa pessoa, ainda estou, claro, a gente está sempre em processo, porque a gente tem que ter um olharzinho, de certa maneira, atento para isso. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva nesse movimento por exemplo, de aquisição de cursos e, enfim, querer. Eu cheguei num ponto em que se tornou uma obesidade mental, né? Primeiro, porque você adquire muito. Segundo, porque você não consegue concluir o que você adquire, que você compra, aquilo ali fica. E terceiro, que você não consegue colocar um terço daquilo em prática. Então, na mentoria, eu acho que eu exercitei uma coisa que é entender que a Camila, ela não é uma pessoa que toma boas decisões no impulso. Eu tenho essa clareza hoje que as minhas decisões, elas precisam ser refletidas e sentidas. Eu vivencio muito a emoção e a razão, que a gente não está falando em tirar a razão, a gente está falando em usar a razão da forma certa, né? E a emoção da forma certa também. Então, nesse contexto, nessa jornada, ficou muito mais claro e eu estou respeitando isso em mim. Então, nesse processo, eu acho que eu consegui diminuir um pouco essa obesidade mental, e aí, automaticamente, fazendo isso, a gente começa a desenvolver, de novo, uma habilidade que se perdeu por esse excesso, que é a habilidade do foco, né? Porque a gente começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo, e tem 1 milhão de coisas, e aí, automaticamente, você vai desfocar. Né? Porque o cérebro ele vai para 1 milhão de lugares ao mesmo tempo. Tem aquele estudo que fala que a gente tem não sei quantos milhões de pensamentos em 1 minuto, né? É um absurdo, assim. Então, é isso. Acho que basicamente nesse contexto eu consegui entrar nesse caminho central, assim, sabe? Tanto que eu passei por testes, né? Porque nada acontece por acaso. E os testes vieram. Eu passei por alguns processos das pessoas, sim, me ofertando. São coisas boas, seria legal, tal. Mas eu consegui falar aquele não, falando não.
Neste momento, não. É um não momentâneo, não é um não definitivo. Lá para frente, fizer sentido naquele momento, caber naquele momento, vai ser um sim. Mas hoje é não. Perfeito. E quando você estava assim, como você trouxe, né? Descentrada, nem sei se existe essa palavra, ou descentralizada de si mesmo, você sofria muito? Nossa Senhora, Em, em absurdamente. que aspecto? A gente se pune muito, né? A gente sofre, a gente tem ansiedade, a gente tem sentimento assim, a gente se culpa muito, né? O ego vem, grita e manda ver no chicotinho. Eu falo, vê aquele chicotinho, né? Autoflagelo ali, você pega pesadíssimo, assim, e isso reflete em várias questões, né? Em relacionamento com os filhos, porque existe todo um desalinhamento ali, né? E no meu contexto mais desse lado mulher, é exatamente isso. O primeiro lugar que você vai desarmonizar é dentro do lar, né? É onde espirra, E aí a dor aumenta, né? De forma exponencial, né? com certeza. Bom, e agora, não fazendo uma pausa, mas fazendo um contexto, eu gosto de trazer todo o contexto da verdade, né? Então, que é aquela história, não é a verdade do Léo, não é a verdade da Camila, é a verdade que se revela. E como você me conheceu, cara? Vamos lembrar disso. Na verdade, o Léo entrou, a gente fez um contato, acho que no VDM eu nem cheguei a te conhecer, a gente foi num evento, né? Não. E ele conheceu uma amiga em comum nossa, e aí nós tínhamos um encontro online desse grupo aí, e o Léo veio fazer parte naquele momento lá, e aí a gente se conectou, acho que online, né, Léo? E aí depois a gente acabou marcando live juntos, e dali surgiu uma amizade, e também agora uma mentoria, essa guiança aí, mas Muito o bom. presente de Deus, né? Amém. E cara, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em decidir para si mesmo, né? Principalmente as pessoas que, por incrível que pareça, que tem essa obesidade mental como você trouxe, de buscar muita informação, muito curso, muito treinamento. Só que a mentoria do autossucesso, ela vai um pouquinho na contramão e ela é muito contra-intuitiva, né? Uhum. Por isso que eu falo muitas vezes que a mentoria do autossucesso não é para todo mundo. Porque tem que fazer exatamente o que você já trouxe aqui, decidir. Só que não é uma decisão de comprar algo mais que você vai usar, né? É uma decisão interna, né? Porque no autossucesso a gente trabalha o ser para depois fazer e depois o ter. Uhum. Parece simples, mas é uma das decisões mais desafiadoras do ser humano. Então, nesse processo que a gente se conheceu, como você sentiu que eu poderia te apoiar para você tomar essa decisão? Ou o que foi falado, sei lá, o que de repente apareceu que você falou, não, eu vou fazer a mentoria com o Léo. Acho que desde o primeiro contato, essa visão do todo que você traz, né, que não é só o fazer, que não é só estar consciente aqui no plano e que a gente precisa buscar uma base que nos fortalece, que é da onde tudo vem, tudo rege, né? Esse movimento me fez decidir, porque tem que ter dentro do processo de mentoria, o mentor ele precisa estar conectado com você, você precisa ver a verdade nele, né? Eu acho que o principal foi isso, assim, eu consegui enxergar em você o tanto que você conseguiria agregar para mim, principalmente nesses pontos, o quanto era difícil para mim fazer essa leitura e aprender o caminho do soltar por esse viés, né? E entender que todo o processo de conexão com o teu cliente, com as pessoas, nos relacionamentos, enfim, ela precisa ter uma base limpa, né? Parece que a gente precisa limpar aquilo que a gente traz muita coisa junto da nossa história, da nossa vivência, que nem eu falei, que constrói muros, né? E aí, nesse processo, eu identifiquei muito isso em você, o quanto você foi
um grande vencedor e desconstruiu muito dos teus muros na tua história, na tua jornada, precisou vencer muito. Então, me conectei, sim, muito com a tua história, com a tua verdade, e entendi que você tinha essa potência, esse know-how aí para poder me dar esse suporte. Muito bom. É muito interessante, né? Porque, você me permite, você vê extremamente racional. E geralmente, principalmente as mulheres, né, que têm que sair para o mundo, acabam entrando e se tornando muito racionais, porque tem que ativar o masculino, né? E aqui a gente não nega o masculino nem o feminino, tanto com os homens, tanto com as mulheres, né? Não tem essa de diminuir isso, senão você morre, viu? Só avisando aí, se você negar o seu masculino ou feminino, você vai morrer. E literalmente, não é brincadeira não. Então, você chegou muito racional. O que às vezes nas mulheres faz com que elas não tomem decisões, por incrível que pareça, por elas. Né? Faz sentido isso? Uhum. Porque elas estão buscando o campo da lógica, elas querem ligar pontinhos. Então, dentro desse racional, quando você chegou, o que você identificou que daria para ligar esses pontinhos? Para fazer a mentoria comigo? Porque eu não sou, até brinco, né? Às vezes as pessoas, acho que foi uma outra mentoria que falou assim, foi sim. Tem um depoimento da Karina, né? E ela começa a falar, não, porque agora assim, tal. Eu falei, mas então eu sou muito bonzinho? Né? Porque quando a gente aparece aqui, parece que eu sou, nossa, um cara extremamente bonzinho, um cara que fala tranquilo, tal. Mas a verdade é que eu busco a austeridade da verdade, que não tem nada a ver comigo, né? Então, dessa forma lógica, de repente alguma mulher que está passando por esse contexto mais duro e mais severo com ela, o que te fez conectar que falou assim, pô, o Léo pode ligar os pontinhos para mim? Uhum. Teve alguma coisa específica? Você lembra? Olha, vou falar assim, do início foi até difícil as primeiras sessões, assim, porque esse austero que vem junto, né, esse movimento do simplesmente da verdade, ela confronta muito o nosso ego, e quando a gente fica muito nessa postura de autodefesa, o ego não quer olhar para isso. Então, várias vezes, eu falei assim, não quero ir, não vou hoje, não vou. Muito bom, essa verdade precisa ser dita. Aí eu falo, não, eu tenho que ir, né? Peraí, eu sou responsável, sou adulta, tenho que ir lá, que é isso, eu não vou. Parece que eu tô falando. Muito Não bom. queria ir de jeito maneiro. Disse, lá vem, eu vou tomar paulada na cabeça, mas dito e feito. Mas ao mesmo tempo que vinha a paulada, vinha um nível de consciência desse processo que é, cara, sai desse achar que você sabe, que tá tudo bem, que você não é controle. Tá, não é controle. Aí vinha a paulada e falava, depois, mas ao mesmo tempo terminava sempre a sessão bem leve. E então, assim, eu acho que eles se transitaram por esses polos que faz essa conexão dos pontos, né? E é isso que você traz, assim, você consegue trazer nesse movimento de conexão, exatamente assim, o sentido de baixar a guarda, sabe? De permitir receber, de abrir a possibilidade de olhar pelo outro viés das coisas, sabe? É um sair mesmo de uma postura de dureza e confrontar, porque assim, os pilares, né, do autossucesso, eles são muito claros. E quantas vezes, quando você tira o olho, assim, quando você vê, você saiu do pilar. Você não está no pilar. Você foi para o pilar vizinho lá, né? Verdade. É a tríade do fracasso. Aí você fala, pois vamos voltar. E assim foi, né? Então, acho que é muito essa habilidade de enxergar quando a gente está querendo dar uma saidinha da tríade, e a gente tem essa tendência, né? O nosso ego vai fazendo esses movimentos. E aí vem a clareza, assim. Então, acho que essa é a conexão.
muito bom. E a próxima pergunta meio que você já respondeu, que eu ia falar, como foi depois que você entrou na mentoria? Porque agora na hora de gravar, a gente já tá com a jornada pronta, Aham. né? Então é muito mais, você se torna, então às vezes até você esquece quem você era, e que bom que esqueça, né? Aqui a gente tá fazendo de forma didática até para querer, a intenção é colaborar com as pessoas, né? Uhum. Para que de repente quem estiver assistindo esse depoimento da Cá possa se identificar e falar, poxa, acho que tem uns pontos cegos aqui, né? Mas para não deixar só flores, como você se sentiu então? Vou pegar exatamente nisso. Esse não querer vir e durante a sessão, né? Vou pegar lembrando aqui muito olha que interessante. Quando eu tava gravando com a Karina, eu lembrava de você. Ah lá. Agora eu entendo por quê. Tanto que no meio do depoimento dela eu mando um beijo pra você. Então, é muito similar isso, né? A similaridade Uhum. psíquica das mulheres, né? Principalmente mulheres que têm potencial para se tornarem grandes matriarcas, né? Que é cuidar do lar, que é ser empresária, empreendedora, gerar recursos. Esse é o potencial sagrado feminino. E que essa masculinização do mercado, que é natural, é um processo de evolução. Então, não acho que quem esteja vendo nesse momento, putz, mas eu não consigo. Só se você não quiser, né? Porque você deixou de ser empresária? Não, Você deixou de ser mãe? Você quer ser matriarca ou não? com certeza. Então, perfeito. Então, dentro desse movimento, voltando lá na problemática do começo da sessão, por causa dessa austeridade, como você se sentia com esse confronto? Porque o ego é exatamente o que você falou, ele está tentando inconscientemente te proteger. Só Uhum. que antes da sessão ele aparece como criança. Eu não vou, não vou. Vou encontrar aquele chato. E aí, como que é esse contexto, cara, pela realidade, né? Porque a gente está falando, a mentoria do autossucesso, ela trabalha o contexto da realidade, Uhum. né? A gente trabalha dentro da sessão conhecimento e você pratica o seu autossucesso. É Uhum. sua autolapidação. Então, como que era esse movimento para você? Principalmente que você tem esse olhar muito estratégico, né? Você tem essa capacidade de racional muito boa. Então, como que era esse movimento para você? Dessa infantilidade antes da sessão e da rigidez dentro do processo. Como foi isso para você? Uhum. Foi, foi uma batalha. Posso dizer que foi leve, mas eu vou falar uma coisa que caiu a ficha até, acho que essa semana, sobre tudo que eu venho vivenciado, né, e a mentoria fez super parte disso, é que eu briguei por muito tempo exatamente com esses dois pontos. Da Camila, que precisa ser forte, que é forte, e da Camila, que tem esse lado da leveza e da amorosidade. Internamente, eles estavam opostos, então existia uma briga interna. E eu acho que agora, nesse processo que eu estou passando, eu entendi que eu preciso e eu posso usar os dois ao meu favor. Então, é a Camila forte com leveza. É isso, Maravilhoso. é isso. Isso integra o masculino com o sagrado feminino. É, porque era um duelo gigantesco, de cara, eu não quero mais ser forte. Aí você vai ser leve, você fala, meu Deus, mas eu não posso ficar só aqui, eu preciso voltar, porque ali, entende? Então, entender que essas duas coisas, elas coexistem dentro de mim, e elas se entrelaçando, sou eu. Eu sou essa pessoa, eu sou esse conjunto, né? Então, a Camila não vai ser só a Camila fofinha e também não vai ser só a Camila da razão. Eu preciso coexistir com com esses dois lados, que nem são lados, eles se complementam, né? Mas eu acho que o meu movimento, o meu ir para a vida, o meu processo evolutivo, ele é construído dentro dessas duas bases, né? Que é ser a Camila que tem essa energia de decisão, de racionalização, eu tenho essa habilidade de fazer uma leitura, isso é meu, eu aceito hoje. Não é querer contar vantagem. Hoje eu entendo que eu sou essa pessoa e que uma das ferramentas que Deus me deu
é essa habilidade de fazer uma leitura do todo para as pessoas. Por isso que eu fui para o mundo das terapias, por isso que eu fui para o mundo das mentorias e eu auxilio muito. Por que as mulheres me buscam por esse viés? Por habilidade de fazer essa leitura do todo dentro da história delas, né? Perfeito. E às vezes isso demanda que eu seja uma pessoa. Então você vê como isso também precisa da Camila com um olhar leve, suave, serena. E aí a hora que eu entendi que equilibrando isso aí, literalmente é o eu sou isso. Maravilhoso, cara. E a gente está conseguindo passar o intangível para o tangível. É, E por experiências, quais foram essas dificuldades que você teve nessa lapidação? Porque olhar agora, de repente, pode ser a próprio ego ele falar, agora eu sei, entendi tudo, né? E a gente sempre volta no exercício da humildade, no caso do feminino, da sim, humildade sim, doce, né? Porque ele tenta pegar a sim. gente na curva. Mas Uhum. durante essa transformação dentro da mentoria do autossucesso, como que você sentiu essa lapidação de aceitação do seu eu verdadeiro? Como eu senti, É, porque você me trouxe que foi guerra. E essa guerra não então, tá fora, ela tá interna. ela é interna, exatamente. Eu acho que primeiro vem o peso, porque vem a resistência, né? Então, primeiro aquele sentimento de resistir a esse processo, quero, não vou. Mas depois, eu sei que eu racionalizo, né, Léo, você sabe disso, eu não tiro mais isso de mim, mas ao mesmo tempo que eu busco a racionalização do entender as coisas, o que eu mais busco e fico com um olhar atento é para que isso não me limite, né? Muito bom. Então, é permitir que o que tem que vir, virá. Então, acho que dentro desse processo mesmo, o meu sentimento foi sair de um polo de resistência e ir caminhando para essa permissão. Acho que o sentimento de se permitir, ele começa a trazer esse processo, porque é gostoso. Ao final, quando você chega no fim, cara, você fala, fez total sentido, fez parte. Porque na minha visão, se eu fechar o olho aqui, ó, eu vou botar a minha vida numa, digamos que eu estou enxergando como se eu fosse uma linha do tempo, assim, né, um fiozinho energético que vem lá da base, né, e aí eu olho a mentoria, ela tá ali, ela é um pedacinho ali, né, ela é um pedacinho que me transformou, mas a Camila, ela vai continuar desse fiozinho aqui, tem um monte de lugar ali que eu ainda não sei, que eu vou precisar também trabalhar. Só que esse fortalecimento do processo da mentoria, talvez o principal ponto é esse, é nunca fechar, é sempre entender que daqui tem mais um pouco, daqui tem mais um pouco, daqui tem mais um pouco, né? Que é essa permissão de você viver os processos, se permitir sentir, saber que não existe linear, que a vida vai sempre funcionar nesse mecanismo, ascensionando, mas com altos e baixos. E eu acho que é isso, é principalmente não fechar as portas, porque o divino sempre esteja me acessando, até quando o meu ego quer me dominar. Perfeito, cara, muito bom. E é interessante, né? Porque como você consegue trazer com essa visão mais estratégica o intangível para o tangível, era a mentoria do autossucesso, como eu vou falar do pilar da autoliderança, né? É esse poder se permitir aceitar o que o ego entendia como não potencial se tornando potencial. Faz sentido isso? Total. Principalmente quando você falou, né? Tipo, eu tenho isso, sou. Porque assim, né? E aí eu lembrei de outra mentoranda, né? A Lázara também. Se também vê, um beijo pra ela. Que ela falou, ela também trabalha hoje também com duas funções. Ela trabalha com terapias também, né? E ela trabalha com uma empresa de jardinar, que é uma empresa de jardinagem, lá em Alto Paraíso. E em um dos momentos ela queria matar a jardinar. Não, eu tenho que seguir, então eu tenho que matar. E aí percebe que é tipo o racional masculino inconsciente na mulher.
Foi o que eu tentei fazer por muito tempo, porque eu sou formada em administração, eu trabalhei até 2018, 19 na área de gestão de empresa, de uma empresa de semente de hortaliça. Só que quando eu fiz a transição, eu falei, não quero mais, não quero ver planilha, não quero saber de conta de número, não quero nada, vou fluir. Vai, vai ver o que vai acontecer. Aí eu não olho para o dinheiro, daí eu disse assim, bom, não posso excluir essa minha versão, essa até a pessoa que eu fui até poucos anos atrás, ela precisa vir junto de alguma forma. E aí a gente sai do mundo, quem você é? Não, eu sou terapeuta e mentora, tá, não, eu sou isso, mas eu continuo sendo empresária, empreendedora, e o papel empresária, empreendedora, precisa olhar para os números, precisa olhar para a conta, precisa olhar para o dinheiro. Ao momento que eu estou mentora, eu preciso ter esse olhar mais holístico das coisas, aí ok. Mas eu me excluía lá. Aí era como se eu não estava completa. E é um processo que eu ainda vivo até hoje, assim, no sentido de tornar isso parte da rotina, do hábito, né? Porque quando a gente não quer olhar muito para uma coisa, a gente tem que colocar aquilo ali de volta de forma saudável na vida da gente. Porque aquilo me trouxe uma dor, eu tinha um gatilho daquilo, entende? Aquilo representou um rompimento a nível relacional, a outras questões. Não foi só sair do mundo de ser empresária, representou muito mais. Então, literalmente, eu não queria olhar. Vem um combo, né? Tem um combo, é gatilho. Na veia, era um gatilho gigantesco. É como se eu não pudesse voltar para lá, entende? Então, é como se eu tivesse deixado a Camila, gestora, lá. Criou uma versão, né? Morreu. Fechou a empresa, morreu junto. E não pode. E como é ressuscitar essa sua parte? Se permitir, eu vou usar até a palavra, se permitir a ressuscitar essa parte. Foi, ao mesmo tempo, consciência, né? Quando caiu a ficha, cara, eu não posso excluir. Senão eu vou só fazer caca aqui. Porque aí eu vou achar que eu vivo de vento, que eu não tenho conta para pagar, né? Então precisei resgatar, olhar com serenidade para isso, fazer o que para mim não era gostosinho, né? Mas como adulta e responsável, eu preciso fazer. Não tem quem faça por mim nesse momento, eu vou ter que fazer. Então eu tive que ir para aceitação e literalmente, sabe, deixar a criancice de lado. É isso. Muito bom. A gente falou do começo, da pancada, né? Como você falou, da paulada. Paulada, né? Você falou, né? Nem lembro, acho que é. Alguma coisa nesse sentido. E quando você foi se permitindo, foi acontecendo algo diferente, né? Que vem da aceitação e colocar seus talentos, né, ao seu favor, para servir mais. E nesse momento começam a abrir o potencial novamente de coisas que já eram das suas habilidades também, de coisas que agora começou a integralizar, né? Porque eu acredito que a mentoria do autossucesso, ela apoia muito os mentorandos, né, a essa questão da unicidade. Então, quando eu paro de negar todos os meus talentos, até coisas que eram boas, mas na minha visão eram ruins, eu começo a integrar isso, né? E quando tem essa integração, começam novas conquistas, novos resultados. E quais foram os seus primeiros resultados na mentoria do autossucesso? Acho que o primeiro resultado foi eu conseguir destravar a minha permissão em respeitar o tempo da minha vida, né, principalmente da rotina que eu preciso exercer dentro do papel mãe empresária, e automaticamente a consequência disso foram fechar negócios, né, que vieram de uma forma mais fácil, que não precisou ser pesado. E aí eu percebi uma coisa, Léo,
que aconteceram movimentos em que eu não precisei buscar, veio, Que interessante. entendeu? E aí a gente entende literalmente que é o que você está começando a entender do processo, da coisa que você começa a tua energia muda, a fisionomia muda, o que tu manifesta começa a trazer uma coisa para as pessoas, porque assim, o que conecta não é o meu produto, o que conecta é quem eu sou, né? É a minha vivência, a minha história, e quando você passa a verdade, automaticamente as coisas vão acontecendo, e foi bem assim mesmo. Não foi a Camila que, ai meu Deus, pega o celular, manda mensagem, convida, não. Foi lá, faz um movimento, fulana falou de você para mim, cananã, eu tô precisando de ajuda. Muito bom, cara. Porque isso quebra um paradigma de que vendas, principalmente a grande maioria das pessoas, né? Elas, até os próprios vendedores, né? Acham que sabem vender. Mas esse vender no esforço que a gente vai literalmente, principalmente quem era gestor de vendas e tal, a gente brinca que, tipo, beleza, bateu a meta? Bateu a meta. E como é que ficou os corredores? Cheio de corpos de sangue. Principalmente eu que venho do mercado corporativo, né? É aquela história, mas quando a gente entra nessa mentoria do sucesso e a gente vê que não precisa vender, e você trouxe uma palavra fantástica, né? Não é forçoso, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. E Não precisa fazer força, né? As coisas, não precisa fazer a força, né? Ela flui bem. E pegando esse pilar de vendas, o que você sentiu nas suas vendas? E eu falo da venda no âmbito geral, assim, como você trouxe um pouquinho já. Mas como foi esse fazer e sentir seu? Acho que o principal é que eu saí da energia sabe quando você vai e você parece que você está na escassez, né? Que tipo, eu preciso disso. Você se põe numa outra postura, é isso que eu senti. É de saber que o que eu vendo, que eu entrego, tem grande valor, e valor não é preço, primeira coisa. E eu tenho que ter certeza que o que eu entrego traz a transformação. Então, eu consegui me colocar nessa postura do que eu estou entregando e aceitar que se a pessoa realmente deseja, né, eu estou entregando para ela o resultado. Eu disse, você vai conseguir fazer essa transformação se você estiver comigo. Então, essa postura e a pessoa se conecta com isso, ela fecha, não demora, é rápido. Excelente, cara. E quantos negócios você conseguiu fechar nessa postura? É que na verdade eu fiz a mentoria em grupo e eu fechei algumas individuais, né? Então, nesse pacotão aí, pacotão dentro da minha história, claro, né? A gente sabe que tem pessoas que vão muito além. Mas aí eu vou falar de novo, não interessa os outros, o importante é o seu. Com todo respeito, dane-se. Mas para mim, assim, no curto espaço, o número de pessoas dentro da minha realidade, eu fechei umas 6 ou 7 pessoas, assim, em questão de 2 meses e pouco aí. Isso no seu contexto é algo exponencial. Sim, porque eu não fazia isso, né? Para quem não fazia e fez, aí é. E a mentoria em grupo eu lancei também, porque ela estava na ideia, fazia tempo, mas eu não tinha o movimento da ação da mentoria em grupo. E aí, quando eu lancei a mentoria em grupo, começou a acontecer, e dentro do movimento já veio as mentorias que tem gente que quis ficar individual, né? Aloca um recurso maior, e deu super certo, assim, porque tá bonito de ver a transformação, sabe? Eu fico feliz que eu recebo bastante mensagem desse lado, de se sentir, assim, do quanto o quanto a gente entrega, transforma. Então, por isso que eu falo, não é o preço, sabe? É importante. A Camila, a gestora, está aqui e sabe, é importante, você tem suas responsabilidades. Mas o que enche aqui dentro, que me dá satisfação mesmo,
quando eu vejo que elas se conectaram e entenderam, Muito bom, cara. entenderam o jogo, sabe? E aí o medo das vendas dissolveu. Praticamente sim, tem, claro, a gente vai se colocando novos desafios, né, num outro patamar, ajustar algumas coisas, mas assim, o medo da venda, sim, sim. O que eu mais trabalho agora é postura. Muito bom. Que é só a continuação de lapidação do autossucesso, né? É, Que é é. essa permissão do novo, né? Agora tá bom, qual que é o desafio novo agora? As barreiras, né, a gente vai lapidando e você vai vencendo os teus tetos, né, porque a gente tem vários tetos, teto financeiro, né, teto de público-alvo, tem vários tetos aí que a gente tem que ir rompendo. E essa é a palavra, você vai rompendo eles, né? Mas dentro de um É, respeito agora, né? com certeza, dentro dessa conexão, é o que faz sentido para mim e faz sentido para quem está na minha frente. Quer dizer, é usar a tríade de sucesso. É, é aquela história, é bom para mim, é bom para o outro e é bom para o todo. Eu sempre respondo essas três. Se a minha decisão, ela precisa atender esses três pontos. Se ela não atender esses três pontos, até essa é uma coisa que eu aplico dentro também da mentoria, né? É bom para mim, é bom para o outro, é bom para o todo, né? Porque quando é bom para o todo, se o outro se reverbera, por exemplo, no meio dele, no campo dele, é bom para o todo também, porque a gente está fazendo com que isso ganhe uma outra proporção, sem a gente ter essa consciência. Agora, se isso afeta o outro, ou se afeta o meio negativamente, eu preciso repensar. Muito bom, cara. E olha que engraçado, né? Uma pessoa que antes da mentoria era extremamente lógica, na hora que a gente vai falar dos resultados, a lógica era autoliderança, relacionamentos e consequência em vendas. E você quebrou até isso no depoimento. Foi para vendas direto e viu que agora tem dois produtos, dois serviços que estavam parados e agora estão a serviço das pessoas, né? Com essa permissão interna, abriu a permissão de transformar os outros, né? Uma vez a Lázara, lembrei da Lázara de novo, ela falou assim, pô, né, que eu como mentor, eu também tenho ainda as minhas deficiências, né? Inclusive colocar a mentoria do autossucesso no digital. E por que que... Ah, mas espera aí, então você não é mentor, você tem que saber tudo? Não, quem sabe tudo é Deus. Então aqui não é um lugar de soberba. Se alguém tá achando, que nem às vezes eu falo, né? Ah, a pessoa quer comprar a mentoria do autossucesso, se ela olhar os depoimentos e pensar que é igual o McDonald's que pede pelo número, tá enganada. Porque aqui a gente trabalha a verdade. E nesse sentido, cara, olha que interessante. Agora você se permite a vender e a desdobrar pro outro. E aí, falando da Lázara, a Lázara falou assim, Léo, uma vez eu escutei de uma mulher que assim, que às vezes a gente não faz o que está nos nossos talentos, alguma coisa nesse sentido. Depois, se a Lázara quiser comentar aqui embaixo, que era, né, que eu posso perder um pouquinho da riqueza do que ela trouxe, mas conectou do que ela falou, que em algum momento tinha uma mulher rezando na ponta da cama, para que o produto ou serviço que você tenha, ela precisa. E aí, às vezes, a gente, por medo, que inconscientemente é ganância, é uma falta de humildade nossa não vender. Olha que doido, né? É muito louco isso. Então, às vezes a gente fica, não, porque não sei o que, é uma vaidade. É a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos. E olha só, você se permitindo, os seus talentos chegam nas pessoas que estão pedindo. E tá ajudando as pessoas a se transformar, né? Então, isso é maravilhoso. E aí eu vou pegar, então, não vou na ordem, vou em outro pilar. Como foram os seus resultados nessa autoliderança sua? Porque os resultados em venda chegaram, né? Não é linear, então não vou falar de linearidade, eu vou falar da autoliderança. Quais foram os seus resultados na sua autoliderança? Eu acho que dentro da minha autoliderança vai entrar relacionamento também, né? Porque eu acho que o principal que a gente mais, e vai viver fazendo isso, é trabalhar nossos ajustes e equilíbrios emocionais, porque é aquilo que eu falei, né? Emoção e razão, elas caminham, elas se complementam e elas são importantes, né? Porque a gente age pela emoção, a gente age e a base do nosso movimento de escolha e decisão é uma emoção, né? A gente usa a razão para dirigir esse carrinho e trazer essa consciência do que faz sentido considerando tudo isso. Então, acho que
dentro da minha autoliderança foi muito isso, eu consegui equilibrar esses dois, porque Camila, muito emocional sempre, né, muito, que eu te falei na história de impulsividade e tudo mais, hoje eu consigo trazer esse equilíbrio, eu acho que é muito mais a mansidão que eu precisava para tomar decisões. E aí isso refletiu hoje na relação com os meus filhos, principalmente, né, que 2 meninos com uma mãe, duas energia masculina, estavam demandando muito, 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 assim, desse olhar, né, e aí a emoção, muitas vezes, mulher, na sua energia cíclica, inclusive, né, hormonal e tudo mais, eu acho que foi muito nesse pilar, assim, acho que a gente acessar e clamar, tem dias que, né, o joelho no chão é Espírito Santo, pedir a presença do Espírito Santo, como o Léo fala, é o beijo do Espírito Santo, né, então uma grande sacada e consciência e entender que, cara, tem hora que não dá, clama, pede, se você não está conseguindo ir pela razão e a tua emoção está no nível, então você tem um caminho. É encontrar esse caminho. Eu acho que o autossucesso, ele é muito isso, não é o controle, é a entrega. Perfeito, cara. E uma das coisas que a gente falou lá no comecinho da sessão, né? Das sessões, geralmente, dentro do método, é essa parte de humildade. Né, que abre esses portões gigantescos da autoliderança, relacionamentos e vendas. E você trouxe muito bem essa parte do feminino, né? Que a gente trabalha a humildade doce, né? Se tiver algum homem vendo, o masculino tem que trabalhar a humildade radical. Então, homens, tem que sentir dor, viu? Não fuja da dor. A dor é o nosso lapidador. Só que as mulheres, inconscientemente, quando vai principalmente para o mercado corporativo, no mercado de ter que trabalhar para vender, terapeutas, advogadas e todas as mulheres empresárias, elas inconscientemente fazem ao contrário, elas começam a se colocar muita pressão. E esse contexto da mulher, desse sagrado feminino, é abrir esse potencial da humildade doce, como você trouxe, né? E o que é a autoliderança para Camila? Claro que entra o relacionamento, né? Como você falou, a gente vai falar dele daqui a pouquinho também. Mas o que a Camila entende hoje da sua autoliderança por si só? Porque tem Deus, Camila e os outros, né? Que a gente trabalha esse relacionamento na parte relacional, né? Que não é mais um relacionamento como o mundo está acostumado, que é horizontal. É o troca-troca. Né? Então, como é essa sua autoliderança agora, Cá? Ou como, se você quiser fazer um parênteses do que era e do que foi, né? Principalmente a sua capacidade analítica, como que é isso para você? Eu acho que no meu contexto, eu acho que no contexto feminino, a autoliderança, ela acontece muito pelo sentir. A mulher, ela tem uma dinâmica, um mecanismo do sentir. E aí entra a permissão também, porque o controle sempre vem, o julgamento sempre vem, né? Mas o movimento, que nem você falou, primeiro é Deus, então, para mim ter autoliderança, eu precisei colocar literalmente a minha vida a dispor, né? A ser ferramenta dele. E quando a gente fala ferramenta dele, não é olhar isso como o externo, porque ser dele é estar nele, e ele estar em mim, né? Então, quando eu me ponho como ferramenta, como eu entendo que eu preciso colocar para o mundo, e eu vim fazer isso aqui, que é entregar minhas habilidades, meus talentos, num planeta que é relacional. A gente veio se relacionar, a gente não veio viver sozinho aqui. Não é aqui que vive sozinho, aqui vive em relação. E a nossa evolução vem por isso. E me autoliderar é me entregar para esse processo. Eu acho que eu conseguir entender que eu sou fonte, que eu venho da fonte, que eu sou esse espelhamento da fonte, e que se eu fizer essa entrega, eu também consigo
reverberar no meu micromundo aqui, de uma forma harmônica, né? E aí a Camila, ela tendo essa consciência, eu consigo me priorizar nesse contexto, porque como eu sempre fui muito de entregar, eu sempre fazia esse movimento, eu dou, entrego, e eu entregava gratuita, e eu entregava de todas as maneiras possíveis, e aí a balancinha interna, ela, né, e aí a sobrecarga vinha, e aí vinha aquele peso. Então a autoliderança é sobre isso, é você se entregar, entender que ele está em mim, eu sou dele, e eu preciso colocar isso para o mundo, mas depois vem. Exatamente, então ele fala, olha para você, organiza, se autolidera para você poder ir para o mundo. É essa sequência, né? É Deus, a tua autoliderança, o teu equilíbrio, para você poder fazer essa entrega genuína. Se eu não estou harmonizada, eu vou entregar, e aí vai ser, porque a energia, ela não tem finitude, ela é infinita, e a gente acha que a nossa energia acaba. Não acaba, gente. Acaba quando eu estou no desequilíbrio, quando eu estou no ego. Quando a gente acha que tem falta, que tem escassez. Eu acho que a autoliderança é sobre isso, sobre entender que tem uma fonte infinita que rege, que é da onde eu venho. Então a mudança da autoliderança foi entender que agora eu não preciso dar o que eu achava que tinha, mas me colocar para que ele transborde em mim e agora eu dou o que eu tenho, não o que eu achava que tinha que dar. É isso ou tô errado? E aí o jogo muda. E aí o jogo muda. E aí a energia fica infinita. E aí a energia fica infinita. Mas e aí, a energia ficando infinita, você consegue parar para poder se regenerar ou vai que nem uma doida? Sim, faz parte do processo. Você está na fonte, você está conectado na fonte. Mas a gente vive aonde? No plano material. O plano material demanda isso. E isso é se autorregular. É saber que tem aqui temos tempo. Vivemos no plano temporal. O atemporal, ele é no sutil, né? Sim. Só que a gente é esse todo. E como a gente está materializado aqui, o nosso corpo físico, a nossa parte energética, por mais que a gente vem da fonte infinita, a gente precisa respeitar as nossas pausas. A mulher é cíclica, né? Então, por exemplo, eu estou no meu ciclo, beleza, meu ciclo menstrual. Eu sei como é que fica a minha emoção. Eu me conheço. E aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou brigar com isso? Não, eu vou me respeitar. Só isso. E aí entra a autoliderança. E aí entra a autoliderança. Eu briguei muito. Tipo assim, nossa, eu fico muito mais explosiva nessa fase. TPM, tudo. Vou fazer o quê? Eu tenho. Vou brigar? Não. Só que aí, o que acontece? De vez eu ir para o embate e criar situações que podem ficar pior, eu já tenho a chavinha da consciência que fala, tô nos dias. Dá um passinho para trás, por favor. Entendeu? Dá uma respirada, porque vai vir criança gritando, vai vir coisas que você não está esperando. Vai vir, vem, sempre vem. Sempre vem. Porque a gente está falando de realidade, né? Só que aí volta de novo para a fonte, e aí tem humildade doce e continua agora um ciclo do alto sucesso, não mais do alto fracasso, chamamos assim. Né? E aquele momento, ontem mesmo, falei para os meus filhos, estavam em pé de guerra, estão em período dificílimo. Ontem eu falei para eles assim, ó, eu não dou conta. Eu não dou conta. Vocês brigando desse jeito. Eu fui claríssima com eles. E aí eu falei, Espírito Santo, me ajuda só a passar por isso. Preciso que o Senhor me ajude a passar por isso. Muito bom. Tá difícil. Cara, você tocou no ponto que eu vou
eu não ia falar, mas veio aqui, então, que eu acho que de repente, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, você Bem trazendo, grande ainda. bem grande ainda, né? Ué, mas como é que você sabe isso, Léo? Não, não sei. Experiencialmente não sei, mas eu atendo muitas mães e tenho minha parceira é mãe, então eu sei que nasce isso, né? E o que eu vejo um dos poderes do autossucesso, e eu vou falar poder do autossucesso porque ele vem de Deus, então eu posso falar que é poder do autossucesso, é ajudar as mães a dissolverem essa culpa. E você trouxe um ponto muito sutil, né? Que a mãe acha que ela tem que dar conta de tudo. A mãe tem que saber, tem que fazer, tem que... tudo. E a humildade doce, ela abre esse potencial. Então, como que é experimentar isso para curar a sua culpa materna? Porque parece simples para quem está ouvindo, principalmente se um homem ouvir e falar, ah, não, isso para homem é tranquilo. Você acabou, cala a boca, não, e acabou. Só que a mãe tem essa dificuldade de, às vezes, dizer não. Não, e outra coisa, não é só a dificuldade, a mãe pode falar não, a resposta do filho vai ser sempre diferente entre mãe e pai. Perfeito. Entende? E como é isso para você agora viver nesse sentido e mostrar isso, essa... E aí eu vou pegar uma parte que São Paulo explica que é muito desafiador de entender, pelo menos para mim, né? Não sei se alguém tem essa facilidade, que bom se tiver. Quando ele fala que a minha fortaleza está na minha fraqueza. E você trouxe uma experiência de mãe, de chegar para os filhos e falar, eu tô fraca. E abrir um potencial gigantesco, forte. Como é isso? Ainda mais você, mãe de menino. Porque o menino tá na energia do... E como que você mostrar isso pra eles? Qual que foi a resposta deles, Cá? Porque acho que tem muita mãe que sofre, de repente, elas escutarem isso de você, pode ajudar a curar elas também. Sim. Realmente abre portas, assim, porque a gente traz para eles uma consciência de humanidade mesmo, assim, né? De mostrar que a gente pode, sim, ser fraca, mas depois a gente volta, a gente resgata a força e volta. E foi isso que aconteceu, porque, inclusive, o João falou assim para mim, ai, mãe, assim, até para quem não sabe, eu sou divorciada, eu vivo aqui em São Paulo, enfim, eu tenho que administrar essa vida mãe, empresária, empreendedora, mentora, terapeuta. Eu falo que tem dias que eu tenho vários filhos e filhas, né? Porque vem de tudo que é lado, mas assim, ontem, nesse momento, ele falou assim para mim, ai, mãe, lá no pai tá mais tranquilo. E daí eu disse, ok. Eu disse, agora, se o teu pai falasse o que eu falei para você, te desse uma ordem, eu falei para ele, nós vamos na missa. E eu não estou perguntando, estou falando que nós vamos na missa. Eu não vou na missa, não sei o quê, não sei o quê. Que é chato, criança, né? Aí ele falou assim, porque o pai é mais calmo. Eu disse, tá, se o teu pai te falasse, João, nós vamos na missa, o que você responderia? Ele não, eu ia, eu disse, pois é. E por que eu estou falando exatamente a mesma coisa que o seu pai, você está me respondendo diferente? Qual é a diferença? Nossa. Entende? Então, o que eu faço com eles? Eu trago para a verdade, para a clareza. Ó, pai e mãe, a minha autoridade com vocês é a mesma dele, só que eu sou a mãe. A mãe abraça, a mãe acolhe, eu sei disso. Só que eu preciso que vocês me respeitem como mãe. E aí eu coloquei as cartas na mesa. Então, e aí o que isso está trazendo para mim? Leveza no processo? Não 100%, é claro, né? Mas assim, tá mais leve viver o processo, porque eu não guardo tudo para mim e eu não escondo deles a verdade. Quer dizer que dá para viver a tríade do sucesso, que é verdade, diálogo e respeito, na maternidade? Com certeza. E aí a pressão absurda de ser mãe e a culpa dissolvem? Dissolve. Que maravilhoso, cara. Porque antes eu guardava, e aí eu explodia, e eu ficava arrasada. E eu me xingava, falava, puta que pariu, de novo
você perdeu o controle. Então era E um agora, ciclo vicioso de culpa. Porque era inconsciente, né? A gente não tá aqui para condenar, que nem na sessão. A gente não tá condenando, a gente tá analisando a evolução. Então você estava num ciclo vicioso de culpa, que a própria culpa gerava novas culpas. Que as ações eram desmedidas do que você acredita pela sua essência, é isso? exato. Que não representa aquilo que são os meus valores. Eu não queria mais caminhar naquele meio, sabe? Então, eu parei de sentir culpa por medo de falar o que eu realmente sentia para eles. Eu comecei a trazer a verdade. E dentro do contexto da idade dos dois, né? Dentro do contexto da idade dos dois. E a comunicação em vocês, que volta para o pilar relacionamento, como ficou? Como tá ficando cada dia? Muito melhor, né? E no final, ontem, eu até falei para eles, né, da questão da missa, a gente foi na missa, e aí, enfim, nos meus processos, agora eu sou uma boa chorona, né, porque antes nem eu chorava. Ah, você permite eu chorar agora? Agora eu me permito, daí a mãezinha dá uma soltadinha de lágrima lá na missa, aí vem os dois lá, deu pequeno abraço e beijo, daí ele limpava minha lágrima. Assim. Que bonito. Olha que maravilha, né? Então, essa é a dureza do inconsciente feminino, que vai para o masculino, que não... É todas as guerreiras inconscientes do universo, quando a mulher fica nesse estado inconsciente, que ativa o masculino. E olha só, você foi verdadeira com a sua essência, foi austera, porque agora você sabe fazer um amor austero, não tem barganha com o filho, certo? Isso é amor duro pro filho, porque o filho eu sou filho, então minha mãe quando vinha com a austeridade dessa me doía. E tá mostrando pra eles, né? E aí eu posso falar porque eu sou homem, você tá lapidando e forjando homens. Porque aí quando eles veem a mãe chorando na missa, eles acolhem. E aí o sagrado feminino que convida o masculino. Que maravilhoso. E aí as pestinhas, no bom sentido, porque a idade deles tem que ser pestinha mesmo, se tornam meninos virtuosos e acolhem a mãe. É isso? É isso aí. Que maravilha. E teve mais episódios assim com eles, em termos de relacionamento? Não pra Não, ser invasiva, tem, mas pra na mostrar a verdade. realidade, porque a gente fala de realidade. Autossucesso é realidade, não é o contexto real, né? Tem mais alguma coisa que você queria partilhar nisso? Eu acho que assim, ontem foi um dia muito desafiador nesse contexto emocional, assim, né, já, tipo, o mais novo, ele tem 5, o João tem 11, então tem 5 anos de diferença. O João, eu falei que entrou na adolescência, agora ele resolve que ele acha que sabe muita coisa e virou um grande questionador, né, de tudo, de todos, e o pequeno vai meio que na onda, só que o pequeno, ele é da energia da explosão, e ele tem mais, ele é mais malandrinho que o outro em algumas coisas, sabe? E aí ele tá muito explosivo, e ele provoca, bate e tal. E aí ontem eu tive que ter uma conversa séria como eu nunca tive. Eu sentei ele na cadeira, eu falei, você vai ficar aqui, você vai ficar sentado aqui, você vai me escutar. E foi a primeira vez que eu consegui fazer ele me olhar olho no olho, ele parar de gracinha nas conversas, porque ele ficava, né? E gesticulando, e não sei o que, não sei o que. Eu disse, José Pedro, a mamãe vai falar uma vez. E aí eu falei para ele, expliquei, só, sabe por quê? Tudo que aconteceu, a mãe já tinha falado. Por que a mãe chorou na missa, você sabe? Eu disse que a mamãe estava triste. Minha mãe conversou com vocês, tudo, agora você voltou para cá, você vai continuar fazendo isso? Aí eu falei, você vai ficar sentado aqui, você vai esperar um pouquinho. Eu não vou ficar sentado, você vai ficar sentado aí, porque eu estou mandando. E se não for resolver desse jeito, a gente vai resolver de outra forma. E eu falei, e acabou a televisão, vocês vão ficar sem televisão, sem acesso a qualquer tecnologia até quarta-feira. Tá decidido. Aí agora de manhã acordou, mãe, se eu ponho o cabo lá da TV, eu disse, não. Eu não falei que vocês iam ficar sem televisão? Deu uma resposta, então eu não vou escovar o dente dos seus dentes de quem quer.
Você vai chegar bafeto, de que você vai escovar o dente. Aí fui com ele no banheiro de novo. É, porque eu só vou ligar e escovar o dente se você ligar a TV. Se não, você vai escovar o dente. Peguei a pasta, botei lá, pode escovar o seu dente. Estou aqui esperando. Ou seja, é fácil? Não é, você tem que estar ali sabe? Mas uma coisa que muda o jogo é quando tu consegue manter uma serenidade na comunicação. Tem uma firmeza, mas não tem o descontrole emocional. O que perde, na minha visão, e não que eu nunca faça, né, gente, tem hora que acontece. Mas quando eu consigo segurar esse lado e não deixar ir para o lado da emoção explosiva, tudo muda. Aí não tem mais barganha sentimental, né? Exatamente. Porque eles entendem no meu tom de voz que não tem o caminho da barganha. E eu sinto quando eu abro, quando eu frouxo ali, eu sei que eu vou dar abertura para barganha. Emocionalmente eu sei. Aí não, peraí, não é assim, eu preciso. Uma das coisas que a gente fala no autossucesso é poder observar e não importa quantas vezes sair do centro, o importante é voltar. Então você sente que está saindo, volta para o centro e a culpa, ela aparece ou ela dissolve na hora? Ela às vezes vem, mas eu dissolvo ela bem rápido. Perfeito. Aí volta para o poder da autoliderança, Uhum, que abre o potencial para relacionar. é. E desse relacionar, você percebeu mais algum ganho, mais alguma conquista nessa parte do pilar de relacionamento? Na verdade, eu abri a possibilidade de me relacionar, né? Conheci uma pessoa, ainda estamos nos conhecendo, mas no movimento de conhecer, eu percebi que eu consegui tirar grandes travas, assim, porque eu tinha muitas crenças e quando chega alguém para você faz um scanner, né? Com, a, com aquilo que eu já vivi na minha vida. Você fala, nossa senhora, e agora? Aí vem um relatório lá, ó. Isso aqui é de não sei quem, ó, você já viu isso, né? Ó, o papai ali. E veio uma chuva de coisas assim. E agora, Jesus? Muito bom. Segura essa. Mas é isso, estamos vivendo esse processo. O que eu coloquei para mim sobre relacionamento conjugal primeiro, eu rompi sim um grande muro, eu senti nesses últimos tempos, e eu abri as portas da permissão, porque o que acontece, nós mulheres dos tempos atuais, vindas de relacionamentos findados, né? Não que não deram certo, mas chegaram ao fim. A gente vem com grandes dores e a gente conceitua muito, ou seja, viemos com checklist. Eu quero isso, quero isso, quero isso, não quero isso, não quero isso, quero isso, não quero isso. Deixa a pessoa chega, imagina, já estamos no papel terapeuta, mentora, daí não tem, né, como é que eu falo para as gurias, eu falo assim, o problema, gurias, é que não dá para nem desver, nem desconhecer o que tu conheceu. Muito bom. Não tira o conhecimento de ti. Então, quando tu chega uma pessoa, faz uma leitura. Só que a primeira leitura, ela nem sempre é real. E se tu não entra no processo e começa a se permitir conhecer, deixar as coisas virem, hoje, assim, eu quebrei grandes crenças nesse processo, sabe? Ainda vivo um período de análise, não é análise, mas de viver. Eu estou me permitindo viver o hoje, assim, eu não quero criar grandes expectativas e construir grandes coisas mentais, porque isso não me ajuda no processo, sabe? Eu preciso viver o hoje ali e ver o que acontece. Então é sobre isso, acho que é a permissão também, mais uma vez. Quer dizer, parou de conceituar e viver um checklist que às vezes é ideal e ilusório para estar vivendo um relacionamento pela verdade do contexto que está acontecendo, é isso? É,
São dois contextos que chegam, né, com toda uma bagagem, e aí existe uma coisa que chama escolha, de se ajustar e fazer essa moldagem relacional no processo, né? Por exemplo, o Léo escolheu casar, sabendo, mas vivenciou um ajuste inicial ali, né? Você não saiu do namoro de 1 mês, 2 meses e entrou numa igreja, por exemplo, casou, né? E a gente sempre fala, a primeira leitura, a gente mostra, nós, seres humanos, temos um movimento de primeiro trazer o belo. Nós vamos mostrar o nosso melhor lado. Olha como eu sou boazinha, olha como eu sou legal, né? Entrega, você tá naquele flow ali. Mas a rotina vai trazendo a realidade, a vida como ela é. E aí a escolha. Bom, eu quero o que a pessoa me traz é aceitável para mim, entende? Desde que aquilo não me fira. Isso eu só tenho por premissa, assim. Se o que a pessoa me traz me fere demais os meus valores, aí eu reflito. Quer dizer, agora sabe falar não, mas também abrir o potencial para amar. Porque falar de amor é muito complexo no tempo de hoje, mas essa humildade doce tá permitindo ver o outro como ele é e poder ir decidindo se segue ou se não segue. Isso faz parte do amor verdadeiro, né? Exatamente. E antes nem se permitia isso. Bloqueava total. Ficava só no Primeiro sinalzinho de deu ruim, vazava. Corria da cruz. Saía, nossa senhora. E como você trouxe o cristianismo, né? As pessoas, né? Claro que eu tenho uma abordagem bem ecumênica por todos os estudos que eu tenho, mas pegando literalmente o mestre Jesus, ele ensina que a gente não tem que fugir da cruz, né? Só que quando a gente vai buscar relacionamentos ideais, que é o que a gente tem por ideal, e o ideal não é real, a gente vai se frustrar e vai sofrer mais. E quando a gente abre o potencial para decidir pela verdade, a gente consegue lidar com a verdade do outro. E aí o belo se transforma em belo, e o que não era belo tem potencial para um casal verdadeiro, com a tríade de sucesso, né? Verdade, diálogo e respeito. Pegar o que não era belo para se tornar um potencial de amor. Faz sentido isso? Total. Que aí é o que eu chamo de conversas difíceis. Que as pessoas não querem lidar, mas é o mais necessário para relacionamento. Esse é o pilarzão, viu? A base para mim é diálogo. Top demais, cara. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a mentoria do Auto Sucesso que fez sentido, trouxe resultados para você, o que você quiser, porque hoje a jornada é sua, então você fala o que você quiser. Léo, eu acho que primeiro é agradecer a tua habilidade e a tua disponibilidade em se pôr a servir também, porque hoje em dia às vezes até é difícil ver as pessoas se permitirem ser, né? E eu acho que dentro da mentoria a gente consegue ser, né? Você entrega aquilo que tu tem de melhor, que é essa permissão de trazer aquilo que você acessa, mas que você sabe que vem de um outro nível, né? E a gente consegue ser ali dentro também, né? Porque vai ter, por mais que às vezes a gente chega para a mentoria meio que armada ou pensando e vamos falar de tal coisa, de repente a gente toma um outro caminho e aquilo foi tão importante quanto. Então, a gente teve alguns momentos assim, né, Léo? Então, agradecer mesmo, porque foi muito libertador viver o processo da mentoria, foi transformador. Eu trouxe, acho que a desconstrução de muitas dores que eu ainda carregava, mas eu trabalhei muito a minha autoaceitação, né? Na minha humanidade, na minha fragilidade também. Só que quando eu conseguia encontrar esse caminho, aceitar ele,
parar de, porque me doía, viu? Doía aqui, ó, senti uma pressão no meu peito, assim, esse confronto que vem, sabe? Eu percebi que essa fragilidade me fortalecia. Então é isso, quero te agradecer imensamente, profundamente aí pela tua entrega, dizer que valeu cada segundo aí da gente vivenciando junto esse processo. A gratidão é minha também, querida, de você confiar nas minhas competências que foram dadas por ele. E quando você falava, me veio um contexto budista, né? Que o Buda traz que da lama nasce a flor de lótus. Então acho que o autossucesso é sobre a gente pegar o que a gente achava que era lama, né? Porque a gente acha que porque não deu resultado bom ou porque a gente errou no relacionamento, errou em vendas, errou na autoliderança, perdeu a cabeça com os filhos, isso é a pior coisa. Na verdade, dentro dessa lama nasce esse potencial da flor de lótus. É aceitar que a jornada ela é como ela é. Né? Porque a nossa mente tenta controlar as jornadas da vida, querendo que seja o que a gente quer. Quem está querendo controlar é o ego. E quando a gente vai para essa esfera de consciência, o que é a lama, o que é a podridão nossa, nasce esse potencial da flor de lótus, né? Então para de se relacionar com o ideal, como mãe, como companheira agora, que está namorando, né? Como esse potencial incrível que você tem para atender muitas pessoas, aí tá vendendo absurdamente e agora vai, como você falou, né, rompendo os níveis para acessar, para que mais pessoas acessem seu conteúdo. Posso contar um negócio? Conte. Acabou de entrar uma mensagem no meu WhatsApp, uma pessoa mandando mensagem: bom dia, Camila, quero saber mais sobre a mentoria. O Divino é brincalhão, né? A gente fala que o Divino é brincalhão. Aí essa é a confirmação que a gente precisava para terminar esse depoimento e que venham mais novas descobertas e mais alto sucesso para você, querida. Gratidão. Amém. Também. Gratidão também. Vou parar aqui de filmar pra gente comemorar essa venda aí nova aí, que da hora. Se Deus quiser, Vamos. Ô, Léo, eu preciso trazer um negócio pra você.